Olá, saudações a todos, queríssimos alunos e todos aqueles que acompanham o meu canal. Eu estou aqui com mais um vídeo, com mais uma proposta de tema para refletirmos e para aprendermos juntos. Lembrando a você, caro aluno, que presencialmente na sala de aula nós retomaremos o tema e o aprofundaremos. Hoje eu irei falar um pouquinho sobre a lei dos homens e a lei de deuses, ou as leis religiosas. Para início de conversa, é sabido, é entendido de todos que as leis são fundamentais. Para que servem as leis? Servem para regular o convívio em sociedade. As leis, elas são punitivas, elas são exemplificativas, ou seja, elas dão exemplo a ser seguido e exemplos a não ser seguidos. Então, o intuito da lei é indicar que se você fizer determinados atos ou transgredir as leis, você será punido. E se você não transgredir as leis, ela te protege, ela garante bem maior que a vida, ela garante a legitimidade dos bens patrimoniais, e ela é fundamental como um juiz, como um árbitro nas relações. As leis, as leis, os juízes, eles são mediadores de conflitos, eles apaziguam a sociedade, dando a ideia de justiça, dando a ideia de segurança. Daí a importância das leis. Só que no mundo primitivo, no mundo antigo, na pré-história, por exemplo, não havia leis, não havia estados constituídos. Então, como que as sociedades se organizavam? Na verdade, os conflitos sempre existiram, sempre aconteceram conflitos sociais. E diversas foram as formas do passado para solucionar esses conflitos. Na antiguidade, os problemas eles eram resolvidos entre os particulares. As pessoas por si só que resolviam os seus problemas e as suas pendências. Cada um se defendia, cada um se impunha de acordo com a sua força, de acordo com a sua vontade, de acordo com suas capacidades. Então é perceptível que o mundo antigo, antes das leis, era um mundo hostil, era um mundo violento. As pessoas, elas faziam a sua própria tutela ou autotutela. Isso significa que cada um era responsável pela sua própria defesa. Então, esse período anterior às leis é exatamente caracterizado pelo uso da força para se fazer aquilo que se entende por justiça, ou que se entendia por justiça. A autotutela, a autodefesa, ela é utilizada ainda hoje. Mas de que maneira? Quando alguém age em legítima defesa. A legítima defesa que hoje está positivada nas leis, está legalizada em casos específicos, é exatamente o que fazia no passado longínquo, onde não havia leis e as pessoas se defendiam com as próprias mãos. A lei, então, ela passa a ter forma ali na Mesopotâmia antiga, que o rei ele tinha que se preocupar com o bem-estar do reino, ele tinha que se preocupar com o bem-estar de todos, e por ter uma aura sobrenatural, então entendiam-se que os deuses expressavam os seus desejos aos reis que cuidavam do povo de acordo com os desejos dos deuses. Então era obrigação do rei promover justiça na terra, porque, de acordo com o entendimento dos povos antigos, era a vontade do rei
era a vontade dos deuses que o rei exercesse esse papel. Então os mesopotâmios consideravam as leis uma criação divina. Partindo disso, Hammurabi, que governou o primeiro império babilônico por volta de 1792 a 1750 a.C., ele então cria um conjunto de códigos ou leis escritas. A lei do talião, do olho por olho, do dente por dente, onde o criminoso deveria ser punido de forma proporcional ao crime cometido. Pois bem, o código então ele foi um conjunto jurídico escrito para disciplinar as relações sociais. Foi composto por 281 leis escritas em cuneiforme. As punições eram para que não fosse descumprido aquilo que a lei determinava. Então a punição servia como exemplo, ou seja, transgrediu as leis, é punido. Não transgrediu as leis, não é punido. Então era no princípio do olho por olho, dente por dente. Alguém pode estar pensando assim, puxa, mas então não havia crimes. Lê do engano, porque onde há seres humanos, há corrupção, há interesses, e muitas vezes o Código de Hammurabi protegia os amigos, protegia a elite, que as leis não tinham o mesmo peso que para todos, assim como ainda é hoje. Então, a partir disso, nós também vamos falar um pouquinho sobre a lei de Deus, que é na perspectiva do mundo judaico, né? O mundo judaico-cristão, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos diretamente da boca de Deus. E os mandamentos, eles expressam a personalidade de Deus. E foi por volta de 1279 a.C., que Moisés recebeu as leis dos 10 mandamentos, que vão dizer o seguinte: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Então, esse mandamento vai dizer que Deus ele tem zelo, ele não divide sua glória com ninguém. Ele não aceita dividir com deuses ou deuses fabricados por mãos de homens, é o que diz o primeiro mandamento. O segundo, não fazer ídolos nem imagem para adorar, o que era comum no mundo antigo. Isso faz do Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, diferente dos deuses de todas as outras religiões da época. Por isso que dá ênfase a Bíblia ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é personalíssimo e não aceita dividir sua glória diante daquele mundo antigo ali, onde as nações tinham diversos deuses e diversas formas de deuses. O terceiro mandamento vai dizer que não se deve tomar o nome de Deus em vão. É o respeito, o respeito por esse nome, o nome de Deus, que hoje é tão assim vulgarmente utilizado nas piadas, nas brincadeiras, qualquer coisinha se apegam ao nome de Deus para fazerem piadas, até mesmo para ofenderem outras pessoas. Então Deus está proibindo isso nas suas leis. E o quarto mandamento vai dizer que se deve descansar no 7º dia e dedicar esse dia a Deus. Aí é uma série de polêmicas, que alguns entendem o 7º dia como sábado, outros entendem o 7º dia de uma forma figurada, não necessariamente o sábado, mas sim que se deve ter um dia de descanso para oferecer a Deus. O 5º mandamento, honrar pai e mãe, que é o mandamento com promessa que aquele que assim o fizer será abençoado e terá longos dias de vida. O 6º mandamento, não matar. É um mandamento comum, no entendimento de todos os povos e de todas as religiões do mundo. Duas coisas que são base para todos os povos e religiões. Matar é crime e roubar é crime. Esse é o ponto convergente.
de todas as religiões. É como se fossem valores que são universais, que servem para todos os povos de todos os tempos. Então, o sexto mandamento é não matar. O sétimo, não cometer adultério. A questão da fidelidade para com Deus e para com as pessoas. O oitavo, não furtar, juntamente com o não matar, é uma ideia universal. O nono é não dar falso testemunho contra seu próximo. Muitas vezes as pessoas articulam maldades para ter uma promoção, para tomar lugar do outro, ou até mesmo simplesmente por maldade, para prejudicar a outra pessoa. Isso também não se deve fazer. E não cobiçar as coisas do seu próximo, é o 10º mandamento. Portanto, as leis e os mandamentos, principalmente na Idade Média, as leis religiosas prevaleciam na maioria das nações europeias. Então, era a religião, era o clero que determinava, que seriam os juízes ali, os executores, os intérpretes da vontade de Deus. As leis são boas, elas são fundamentais. Volto a dizer, elas têm a intenção de servir como exemplo, muitas vezes de recuperar, porque as leis no mundo atual, no mundo moderno, elas visam várias coisas. Uma delas é punir o transgressor. A outra é dar exemplo para que os outros respeitem a lei. E a terceira é recuperar. Então, a ideia da lei é essa, tá? A lei, ela é fundamental para pacificar, para organizar uma nação. Agora eu quero falar aqui de 2 mandamentos que Jesus Cristo deixou, né? Eu vou ler aqui. Certa vez Jesus foi questionado: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Perguntaram para Jesus. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então, a lei religiosa, ou as leis religiosas católicas do mundo cristão, católico da Idade Média, eram inspiradas pela palavra de Deus. Depois, no fim da Idade Média, entrando nos estados, nação e agora no mundo contemporâneo, as leis, elas são civilizadoras da sociedade. Elas visam promover o bem-estar, garantindo o patrimônio, garantindo a vida, garantindo o convívio em sociedade. Portanto, é fundamental que as leis sejam valorizadas. E no Brasil, quem cria as leis são os legisladores, a Câmara Federal, o Senado Federal, são as assembleias e também nos municípios os vereadores. Eu espero que a partir disso você faça as suas reflexões e em sala de aula nós voltaremos ao tema, nós debateremos o assunto de forma aprofundada. Aqui é apenas uma inicial para trabalharmos o assunto. Um abraço a todos e até a próxima.